Olá pessoal, o professor Lucas Lima aqui com vocês, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre queda livre, beleza? Importante ressaltar para vocês que para entender essa aula bem, vocês devem ter, né, o conteúdo de MUV, movimento uniformemente variado, bem fixado, né? Quem não tiver esse conteúdo fixado, volta aqui no canal, a gente tem vídeo sobre isso, né? O último vídeo que eu postei na plataforma para vocês é sobre isso. Se vocês olharem a playlist aqui, vai ter esse vídeo. MUV, movimento uniformemente variado, extremamente importante. As equações que a gente vai estar utilizando são as mesmas, tá bom? Antes de começar com o conteúdo em si, vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, para estar ajudando aí o maior número de pessoas possíveis, beleza, pessoal? Então vamos lá falar sobre queda livre. Aqui pra gente, para o nosso estudo queda livre, esse nome queda livre vai indicar duas coisas pra gente. Quando a gente falar sobre queda, cair é diferente de ser lançado para baixo. Então queda vai indicar pra gente um cair, tá? Esse cair aqui pra gente significa que a velocidade inicial é igual a zero, que o corpo vai partir do repouso, beleza? E esse vazio aqui vai indicar pra gente a ausência da resistência do ar, beleza? Então o ar não vai exercer resistência quando a gente vai falando de queda livre, beleza? Então vai ser extremamente comum aparecer nos exercícios para vocês: despreze a resistência do ar, beleza? Então basicamente vai ser isso. A gente vai estar estudando a queda de algum objeto, né, devido à ação da gravidade, beleza? E aí, assim, algumas coisas são importantes para a gente estar falando aqui um pouco sobre isso. Eu não vou ler esse texto para vocês, vocês podem printar aí e ler depois. É o seguinte: o valor da gravidade, né, matematicamente, é mais próximo de 9,8. Né? Mas, assim, vai ser bastante comum a gente utilizar esse valor aqui, ó, de 10 metros por segundo ao quadrado, porque a gente está falando de uma aceleração, beleza? Próximo slide eu vou ilustrar um pouquinho para vocês isso daí, e aí fica um pouco mais claro para a gente. Então, digamos que a gente tem aqui, ó, a superfície, beleza? E a gente tem um corpo aqui a uma certa altura, beleza? Como eu falei para vocês, no instante inicial zero, ele vai partir aqui, ó, do repouso, velocidade inicial, nesse instante, né, no caso, é zero, beleza? Se a gente pegar após um segundo, ele já vai estar numa outra posição, ele vai ter caído, né? Aí nesse caso a velocidade dele já vai ser 9,8 metros por segundo e ele vai ter percorrido 4,9 metros, beleza? Vai ter tido uma variação de posição, uma altura percorrida de 4,9 metros. Se a gente pegar mais um segundo, a gente vai ter a velocidade aqui agora já sendo 19,6 metros por segundo e uma altura de 19,6 metros. E lá no instante 3 ele chega aqui à superfície, hipotética aqui do nosso exemplo, vai estar lá com 29,4 metros por segundo e vai estar aqui com 44,1 metros. Se a gente for observar o que está acontecendo aqui, ó, a minha velocidade sempre está aumentando 9,8. Né? Então a gente tem uma aceleração constante. Se a aceleração é uma constante, a gente está falando de um MUV. Por isso que eu disse para vocês que é extremamente importante vocês lembrarem desse conceito. A queda livre é um tipo de MUV. Beleza? Então, se é um tipo de MUV, a gente vai ter que utilizar as mesmas questões, só que um pouquinho adaptadas. Por exemplo, ó, se a gente passa S0 aqui para o outro lado, a gente tem S menos S0. Isso a gente já estudou e viu que é deslocamento. Nesse caso, se um corpo sai desse ponto e vai até esse ponto aqui em queda livre, esse deslocamento aqui dele, na verdade, é a altura. Então, ΔS a gente troca por altura. Onde tem V0 nas fórmulas, a gente corta. Por que a gente vai cortar? Porque a velocidade inicial é igual a zero. E onde tem A, a gente coloca G. Beleza? A gente vai substituir todo A que tiver por G, porque é exatamente a gravidade que faz esse papel de acelerar, de aumentar a velocidade dos corpos. Então as fórmulas ficam assim para a gente. Ó. H é igual a G sobre 2t quadrado, V é igual a G vezes t, e V quadrado é igual a 2GH. Lembrando que essa equação equivale a essa equivale a essa, e essa outra equação equivale a essa daqui. Beleza?
muito importante para vocês aqui é o seguinte: o tempo de queda não depende da massa do corpo. Quando a gente está falando de queda livre, essas coisas não vão influenciar. Se eu tiver uma pena e um martelo caindo da mesma altura, em queda livre, lembrando que eu falei para vocês a definição de queda livre, eles vão cair ao mesmo tempo, tá? Aí vocês podem me dizer assim: ah, professor, mas se eu pegar aqui uma pena e um martelo e soltar os dois, a pena vai demorar mais para cair, porque você está fazendo essa experiência na Terra e existe resistência do ar, né? Então, nesse caso, a resistência do ar vai parar um pouco a pena, né? Então, nesse caso, a resistência do ar vai estar influenciando, mas se tem resistência do ar, não é queda livre. Lembra que livre significa sem resistência do ar, né? Para ilustrar isso para vocês, eu coloquei aqui um gifzinho de uma experiência que foi feita, tá? Que mostra exatamente isso para vocês. Ó, sem resistência do ar, vocês vão perceber que uma quantidade de penas e uma bola de boliche demoram o mesmo tempo, percorrem a mesma trajetória, exatamente igual, porque eles estão sujeitos ao quê? A mesma gravidade, nesse caso, e a gente não tem aceleração, não tem resistência do ar. Então não vai ter diferença, beleza? Então em queda livre, a massa de um corpo não influencia no tempo de queda dele, lembre-se disso. Agora, a gente vai resolver aqui alguns exemplos para a gente tentar entender um pouco. Então vamos lá. Um corpo é abandonado a partir do repouso de uma altura de 80 metros acima do solo terrestre. Determine o tempo de queda até o solo e a velocidade escalada do corpo no instante em que ele atinge o solo. Então a gente tem o seguinte, né? A gente tem alguns valores. A gente tem a altura, né? A gente tem a gravidade e quer descobrir aqui, ó, determinar o tempo, né? Que a gente quer descobrir o t. Então a melhor fórmula para a gente utilizar é essa fórmula aqui, ó, né? A gente tem já os valores, quanto que vale, agora é só substituir. H vale 80, né? G vale 10, a gente coloca na fórmula, fica dessa maneira aí para vocês. 10 dividido por 2 dá 5, ficaria desse jeito. A gente passa o 5 para o outro lado dividindo, a gente vai ter que estudar 16. Esse 2, né, tá elevado, que o t está elevado, né, ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. E a raiz quadrada do t do 16 vai dar 4. Então a gente entende que, nesse exemplo que a gente falou, o tempo de queda vai ser 4 segundos. Beleza? Vou contar até 3 para vocês tirarem um print e sigo para o próximo exemplo. 1, 2, 3. Beleza, pessoal. Ainda tem mais alguma coisa? Ah, beleza. Foi mal aí, né? Falta a velocidade. Ainda bem que eu tinha feito antes. Falta calcular a velocidade. Então, para calcular a velocidade, a gente utiliza essa equação. A gente já sabe o tempo de queda, sabe a gravidade, então fica 10, que é a gravidade, o tempo de queda é 4, e aí vai dar aí pra gente 40 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade. Então, mais um tempinho para vocês tirarem um print aí da tela. Vamos lá, 1, 2, 3, beleza. Próximo exemplo que a gente tem é o seguinte, ó. Uma pessoa soltou uma bolinha de vidro do alto de um edifício de 45 metros de altura. Desprezando a resistência do ar e considerando g igual a 10, determine a velocidade da bolinha após 2 segundos de queda e a distância que a bolinha percorre nesses 2 segundos e a velocidade da bolinha ao atingir o solo. Pessoal, vamos lá. Primeiro, a gente quer calcular a velocidade com 2 segundos. A gente utiliza v igual a g vezes t, função horária da velocidade. A gravidade é 10, o tempo é 2, né, para esse exemplo. 10 vezes 2 dá 20, está resolvido. Para o próximo, a gente quer calcular a velocidade, a distância percorrida. Percebam comigo o seguinte, ó, digamos que esse seja o edifício que eu tenho. Uma bolinha começou a cair daqui, até esse ponto. Essa distância entre eles, o espaço percorrido, vai ser a altura. Então a gente pode utilizar a primeira equação. H igual a g sobre 2t quadrado, né? A gente sabe que o g é 10, o t a gente já tem que é 2, então 10 dividido por 2 dá 5. 2 ao quadrado dá 4, 5 vezes 4 vai dar 20. Então essa distância percorrida é 20 metros. Beleza? Lembrando que esse h equivale a essa variação de altura aqui que eu mostrei para vocês. Por fim, a letra C, a gente precisa calcular a velocidade da bolinha ao atingir o solo. A gente sabe, para atingir o solo tem que percorrer essa altura total aqui de 45 metros. Então, a gente vai colocar esse valor nessa equação de Torricelli aqui. A velocidade é o que a gente quer descobrir, a gravidade a gente tem. Então fica 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes 45. Né? Isso vai dar 900. 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 45, 900. Passa esse 2 como raiz para o outro lado, a raiz de 900 dá 30. Então a gente percebe que a velocidade final aí nesse percurso é de 30 metros por segundo. Beleza? Então, 3 segundinhos aí para vocês tirarem um print também. 1, 2, 3, beleza? Vamos lá para o nosso próximo exemplo.
Uma bola é abandonada de uma altura h acima do solo lunar. Sabendo que a bola atinge o solo com uma velocidade de 34 metros por segundo e que a aceleração na Lua é de 1,7 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de queda da bola e a altura. Pessoal, beleza, olha só. Primeira coisa, para a gente descobrir o tempo de queda, a gente já tem aqui ó, a velocidade final, tem a gravidade. Utilizando essa fórmula, só substituir. Ó, velocidade a gente tem, gravidade a gente também tem. 34 é igual a gravidade 1,7, como a gente está falando da Lua, vezes t. Passa esse 1,7 dividindo, a gente vai ter que o tempo é 20 segundos. Esse é o tempo de queda. Beleza? Para a gente calcular a altura, a gente vai ter que utilizar o dado que a gente obteve aí, o tempo de queda, né? Que foi 20 segundos. Então, ó, h vai ser igual a g, 1,7, dividido por 2, vezes o tempo, 20, ao quadrado. 1,7 dividido por 2 dá 0,85. Vezes 400 vai dar 340. Então, essa é a altura, né, com que a bolinha aí foi jogada, né, em relação ao solo da Lua, né, nessa situação hipotética aí que a gente tem. 3 segundinhos para vocês tirarem o print. 1, 2, 3. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero ter ajudado, né? Vocês podem estar assistindo o vídeo com mais calma, pausando, diminuindo a velocidade, da maneira que vocês acharem melhor. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando aí pelos meios disponíveis. Beleza? Valeu e até a próxima.